Tomás? Será que eu vou Não. passar o nome todo da turma? Ei, professor. Ninguém sabe? Ah, o povo para chegar atrasado. Bem, o gubernáculo testis é um tecido mesenquimal e que ele fica preso na frente do testículo, ligado na bolsa escrotal. Esse tecido ele vai retraindo e ele vai tracionando o testículo e ele é o responsável por guiar o testículo até a bolsa escrotal, certo? Quando esse tecido gubernáculo testis contrai totalmente e deixa o testículo dentro da bolsa escrotal, o que acontece? O conduto peritônio vaginal, esse sim é o canal. Né? Foi Raíssa que falou, não foi? Esse é o canal, Raíssa. O conduto peritônio vaginal que é o canal por onde passa o testículo. Esse canal é absorvido e pronto, está tudo certo. Se não ocorrer essa absorção, vai ter a persistência do conduto peritoneal. E aí a gente vai ter que tipo de hérnia? Se ocorrer a persistência... Né? A hérnia indireta. Se houver persistência do conduto peritônio vaginal, a gente vai ter a hérnia indireta. E na mulher? Então, a mulher não tem hérnia inguinal indireta, afinal de contas, ela não tem testículo. Não. Na mulher, isso ocorre devido ao ligamento redondo que se fixa próximo aos grandes lábios. Então, o ligamento redondo, o ligamento do útero, ele desce e se fixa próprios lábios. E aí, ele mantém esse conduto peritônio vaginal aberto. Certo? Ok? Na mulher, pode ocorrer um fechamento desse canal na parte superior e inferior, formando um cisto, que é o cisto de Nuck, que seria mais ou menos como a hidrocele do homem. Não digam não que é uma hidrocele da mulher não, viu? Pelo amor de Deus. É só para vocês imaginarem. Então, se vocês estiverem palpando a região inguinal, palpar alguma coisa como uma hérnia, mas em forma cística, uma bola, então esse paciente, essa paciente, essa mulher, provavelmente ela tem um cisto de Nuck. Se for no homem, é um cisto espermático, cisto de cordão espermático. Certo? Deu para entender? Se não deu, avise que eu repito. Certo? Professor, por favor. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar essa aula aqui um pouquinho. E vou puxar uma imagem. Pessoal, eu ainda não entendi muito bem a diferença entre indireto e direto. O professor poderia repetir rapidamente? Repito. Deixa eu só... não. Cadê? Deixa eu só achar aqui, pronto. Achei. Pronto. Isso daí é um cisto de cordão. O que aconteceu? Aqui em cima é o resto do abdômen, o testículo e aqui embaixo a perna. Num paciente sem persistência de uma hérnia inguinal indireta, por que indireta? Porque o conduto peritônio vaginal, antes de nascer, era por onde passava o testículo. E ele foi guiado e tracionado pelo gubernáculo testis até chegar aqui na bolsa escrotal. Depois que ele passa, o que acontece? Ocorre um fechamento completo
e não tem mais esse conduto, essa passagem do conduto, que o conduto peritônio vaginal nada mais é que um conduto, um saco, é um saquinho pelo qual feito do próprio peritônio, só que ele chega na região vaginal, né? O que é a vaginal do testículo? A vaginal do testículo é o tecido, é essa bolsa que envolve o testículo, se chama vaginal. Acho que vocês devem lembrar de anatomia, mas estou relembrando. O que acontece? Se ocorrer o fechamento completo, paciente sem hérnia. Se ocorrer o fechamento em nenhum fechamento, o canal fica largo, e isso daqui vai passar intestino, se fosse mulher, ovário, em hérnias gigantes pode passar bexiga, e é a conduta. Se ocorrer um fechamento só na parte superior e na parte inferior, forma um cisto, que é isso daqui, o cisto de cordão espermático. E está aqui ele, ó. Retirei o cisto, certo? No fundo, a cirurgia é a mesma que você faz para a hérnia, né? Até porque pode ter ainda alguma passagem para polo superior, então a cirurgia da hérnia, certo? Então, deixa eu fechar essa aula, voltar para a aula de vocês. Veja, quem foi que perguntou pela hérnia direta e indireta? Eu, Fernando. Veja, Fernando, vamos lá. Se eu tiver uma falha na parede, uma falha muscular, mais à frente eu vou dizer que não é bem uma falha muscular, mas se eu tiver uma falha muscular, principalmente nesse triângulo aqui de Hasselbalch, o que acontece? Quando a pessoa fizer força, esse triângulo é muito frágil e o intestino ou o conteúdo abdominal vai ocorrer uma protusão nessa região, direta, certo? Professor, não, desculpa aí, não está mostrando não a imagem. Não está mostrando, deixa eu clicar de novo aqui. Professor, antes de colocar na apresentação, tem uma aluna pedindo para entrar. Atrasada, né? Vamos lá. Deixa eu fechar lá de novo e abrir de novo. Por algum motivo ela não quis entrar. O que acontece? Peraí, gente, que agora ele implicou, tenho que fechar tudo e abrir tudo aqui. O que acontece? Se o conduto peritônio vaginal é um saco, uma passagem que acompanha o cordão espermático. Estou falando no homem porque é mais fácil, mas na mulher ele vai livre, sem acompanhar nada. Ele acompanha o cordão espermático até a bolsa escrotal. Esse conduto, que se chama conduto peritônio vaginal, se ele permanecer aberto depois de o testículo ter chegado na bolsa, essa hérnia vai ser uma hérnia do que, Fernando? Acho que é indireta, já que o professor falou que a direta é por fraqueza muscular. Então, ela vai ser uma hérnia indireta. Então, se ela é indireta, é porque ela não chegou direto lá. Ela chegou através do cordão. Então, a hérnia indireta é uma hérnia que chegou através do cordão inguinal. E a hérnia direta, não, a hérnia direta, porque o que acontece? A maioria, vocês estão vendo agora? Ainda não, tá compartilhando não. Vamos ver, mas agora eu acho que vai entrar. Agora vai entrar. Entrou? Foi. Agora foi. Então, o que acontece? Se ela tem a fraqueza muscular, ela vai direto. Aqui, ó, quando eu abri a barriga, cortei a pele, isso daqui é tecido subcutâneo. Quando eu cortei, que ele fez força, ó, saiu o conteúdo, teve a protrusão. E aqui não, ó, aqui essa parte está toda fechadinha, toda certinha. Ela teve que usar o conduto peritônio vaginal para chegar lá.
Deu para entender agora? Sim. Necessariamente tem que ter um mau fechamento desse conduto para ter a indireta? Sim, tem que ter um mau fechamento, certo? Certo? Ou não fechamento, né? Certo? Se ele tiver deficiência no triângulo de Hasselbalch, aí ele vai ser uma hernia direta. Se ele tiver uma persistência do conduto, ele vai ser indireto. Agora, se ele tiver uma fraqueza do triângulo de Hasselbalch e tiver uma persistência do conduto peritônio vaginal, aí ele vai ser o que? Uma hérnia mista. Ok? Ok. Beleza. Entendi. Então, ao contrário do que todo mundo fala e diz, o problema da Professor, Oi. esse triângulo é formado por quais estruturas delimitado? Aqui. Ele é formado pelo ligamento inguinal, ok? Na parte superior, pelos vasos epigástricos, certo? E na face lateral, pelo reto abdominal. Certo? Obrigado. Isso daqui é bem, aqui é o pubis. Você bota seu dedo em cima do seu pubis, passa o seu dedo na mesma altura para a lateral, e essa região, aqui vai estar o anel inguinal externo, certo? O anel inguinal interno, e aqui, junto desse anel inguinal interno, vão estar essas estruturas do triângulo de Hasselbalch, certo? Aqui, para ficar mais fácil, ó, pubis, o anel inguinal externo, certo? O anel inguinal interno, que aqui está aberto, mas você não vai ver, que ele abriu. E aqui está. Essa aqui é a face transversalis, certo? Aqui o tendão conjunto, aqui é a face transversalis. Se o defeito ocorre aqui, é uma hérnia o quê? Direto. Uma hérnia direta. Se ele vem acompanhando o conduto peritônio vaginal aqui no cordão espermático, ele é uma hérnia indireta, ok? E aqui está o vaso espermático, certo? A teoria antigamente é de que era um processo, sempre o processo existente do processo peritônio vaginal. Depois viu que não. Né? Depois achou que era uma questão de anel profundo, depois espaço físico intenso. E a última teoria, para acelerar um pouquinho, é a do colágeno, ou seja, a pessoa tem uma deficiência na estrutura da parede abdominal e com isso faz com que não seja só uma déficit da posição da fixação da musculatura, como se acreditava antes, achando que como o músculo não estava muito bem posicionado, ele tinha uma área mais larga e ficava mais frágil. Hoje acredita-se não, que é uma questão do colágeno, mais a musculatura, mais tudo, que na verdade ele juntou a teoria hoje, que na verdade é um conjunto de coisas que vai formar a hérnia. Na prática, quando o paciente me pergunta no consultório, eu digo, olha, ou é a persistência do conduto, se for direto eu digo, olha, é uma fraqueza da parede muscular, porque é muito complicado explicar para o paciente ponto a ponto. Mas lembrar que algumas hérnias podem ocorrer por desnervação, quando ocorre, por exemplo, pacientes que sofrem apendicectomia. Então, a desnervação, que às vezes o pessoal diz, esse nervo não tem validade nenhuma, ela pode ser uma causa. Ela leva a flacidez dessa região muscular, e aí pode facilitar a formação de uma hérnia, certo? Mas hoje em dia a teoria é essa, que ocorre uma deficiência na arquitetura da face, que tem menos colágeno, e menor organização da estrutura, ou seja, a posição da musculatura, e que isso leva à formação da hérnia. E como é que você dá o diagnóstico de uma hérnia? Vamos lá. Como é que chega um paciente para você no consultório com a queixa da hérnia? Qual vai ser a queixa dele? Abalamento na pele. Como? Percebi algum abalamento na pele. Certo, abalamento na pele. O que mais? Pode ter dor também. Pode ter dor. E esse abalamento está associado a quê?
Uma manobra que aumente a pressão intra-abdominal. Tossir, botar força. Qualquer coisa que aumente a própria expressão abdominal. Aí você, bom dia, certo, você tem possivelmente uma hérnia. Aí o que é que você vai fazer com esse paciente? Exame físico nele. Para Botar confirmar, pode fazer manobra de Valsalva, né? Você vai fazer a manobra de Valsalva, certo? Pode mandar tossir também. Se for criança, você vai pedir para fazer isso em pé. Se for adulto, pode ser deitado, certo? Aí você mandou e não apareceu. Aí apareceu lá a tumoração. E aí? Apareceu a tumoração, você acha que é uma hérnia. O que é que você vai fazer agora? Pode pedir um ultrassom Para ou quê? uma herniografia. Não sei. Para quê? Hernografia é bonito não, mas é uma coisa abandonada, tá, gente? Inclusive, eu acho que eu botei aqui no slide, mas isso é uma coisa abandonada. É só para vocês saberem que existe. Para que ultrassom? Para ajudar a verificar se na possibilidade do diagnóstico e se tem algum orifício, né? Também. Bem, peraí. Agora eu fiquei meio na dúvida. Existe hérnia sem orifício? Sim. Hã? Não. Peraí, quem disse que sim? Vamos lá. Fui eu, professor, mas é porque eu pensei em outra coisa. Não sei dizer se seria uma hérnia em si, que é aquele caso da intussuscepção da Intussuscepção. musculatura, da musculatura intestinal, que causa, se eu não me engano, divertículo. Mas eu acho que isso aí não é hérnia, não. Não, intussuscepção é uma doença. Divertículo é outra doença. E nenhuma delas tem nada a ver com hérnia. Certo? Isso é porque não dá para dar aula para tudo para vocês, mas isso daí é um outro assunto, não tem nada a ver. Para se ter hérnia, tem que ter o quê? Tem que ter uma passagem de dentro da barriga para fora da barriga. Concordam comigo? Se alguém não concordar, diz agora, gente, para não ficar com dúvida. Concordo. E essa passagem pode ser de duas formas. Ou por uma fraqueza muscular, que se vai chamar hérnia, direto. ou através do conduto peritoneal, que vai se chamar hérnia indireta. Então, vamos lá. Foi Raíssa que falou ultrassom? Vamos ver quem ajuda a Raíssa aí, coitada. Só ela pediu ultrassom. Ninguém mais quer pedir ultrassom, não? Eu acho que foi a Eliane, professor. Foi a Eliane? Vamos lá. Oi, professor. Quem mais quer pedir ultrassom? Eu pediria também um ultrassom. Só. E por que vocês querem ultrassom? Eu pediria para avaliar se é uma hérnia direta ou indireta, e também para dizer qual estrutura está sendo herniada. Se é um segmento intestinal ou se não é um segmento intestinal. Para quê? Também para diferenciar se é uma hérnia ou se é um abscesso, porque pode ser um abscesso também, eu acho. Vamos lá. Me diga a clínica de um abscesso. Chega o paciente no meu consultório, dizendo que é uma hérnia. Quando eu vou examinar, eu acho que é um abscesso. O que é que eu vou encontrar no abscesso? Eu acho que você vai encontrar uma palpação de uma massa que é móvel nesse paciente. Abscesso, não. Móvel, não. Rubor, Sinais rubor. clínicos. pode ter febre. Pode ter febre, quente. Então, eu já posso excluir com facilidade o abscesso sem ter ultrassons. Concordam comigo? Sim. Então, vamos lá. Do ultrassom não tem capacidade, e se tiver, não vai fazer diferença nenhuma, de lhe afirmar se é uma hérnia direta ou indireta. Certo? Então, o ultrassom não serve para isso. O conteúdo faz diferença se é cólon delgado?
Não, principalmente para o generalista no consultório também. Nem Não para o faz muito cirurgião. sentido. Vamos lá. Então, para que vocês querem ultrassom? Todo exame tem que ser justificado. Talvez numa situação que eu palpei, só que eu estou na dúvida se não é uma coisa muito expressiva. Mas eu acho que tem, mas não tenho certeza. Teria utilidade nesse caso? Existem algumas situações que têm utilidade. Vou falar daqui a pouco, mas daqui a pouquinho. Certo? Em resumo, ultrassom. Vocês ainda vão pedir ultrassom? Sejam sinceros. Não. Ainda. Ultrassom é desnecessário. Alguém está pensando em ressonância, tomografia? Também são exames desnecessários. Para o exame do paciente com hérnia, normalmente basta somente o exame físico. Não precisa de exame complementar, gente. Eu recebo direto paciente, às vezes o coitado do paciente de SUS vai fazer particular um ultrassom porque alguém pediu um ultrassom para poder ir para o cirurgião. Não precisa. O exame clínico é o suficiente. Existem exceções, certo? Mas basicamente você vai pegar o paciente, vai fazer uma manobra de Valsalva, certo? Ou vai botar o paciente em pé, se for criança. Se a criança é muito pequena, quando ele chora, ele está tendo expressão. E na criança você pode avaliar pela espessura do cordão. No adulto isso não é comum, né? A não ser que seja um adulto extremamente magro, que aí você pode ver. Fez isso, deu o diagnóstico, está encerrada a questão. Próximo passo é cirurgia, certo? No adulto, você pode fazer isso aqui também. No adulto, na criança, não se faz isso, certo? Primeiro porque o anel inguinal interno, ele é tão pequeno que seu dedo não passa e a hérnia passa, então não se faz. Mas basicamente, você vai ver se tem protrusão pelo anel inguinal, certo? Se tem parede flácida, porque se tiver parede flácida é um bom sinal de que é uma hérnia direta. E se tem a presença da tumoração, que pode ser inguinal ou escrotal. Lembrar que a hérnia direta ela vai ser sempre inguinal. A hérnia indireta ela pode ser inguinal e pode ser escrotal. Certo? Fez isso, o próximo passo é você fazer a cirurgia. Mas vamos lá, existem situações adversas. Por exemplo, um paciente com obesidade mórbida. Às vezes você não consegue palpar. Tem paciente que às vezes tem hérnias muito pequenas, você faz força, ele faz força, fazendo muita força, aparece. Quando chega no consultório, não faz força suficiente. Paciente que às vezes chega já com hérnia encarcerada de 2, 3 dias, e aí você não sabe se aquilo é uma hérnia encarcerada, se é uma fasciite, se é um outro processo infeccioso. Existem exceções à regra. Mas lembre-se sempre de uma coisa, que esses exames, eles são operadores dependentes, né, os ultrassons, certo? O raio-x tem baixíssima sensibilidade, raramente vai contribuir, certo? A ecografia, o ultrassom, ela tem a sensibilidade que varia de 33% a 100% na literatura, curiosamente, 33% a 100%. Alguém deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Ou esse 33% não sabe fazer ultrassom, ou esse 100% está mentindo. Alguma coisa errada, né? Mas é o que a literatura diz, vai de 33% a 100%, mais uma especificidade que vai de 81% a 100%. Então, ultrassom que diga que tem hérnia, nem sempre tem. Às vezes o ultrassonografista mente, certo? Ele procura e diz que tem. Então, tomem cuidado. Ultrassom que diz que tem hérnia, nem sempre tem, ok? Segunda coisa, ultrassom que não viu a hérnia, não quer dizer que não tenha. Então, você vai deixar de fazer ultrassom? Não, mas ultrassom é um exame de exceção. Tomografia é útil na avaliação e identificação de hérnias ocultas ou atípicas, certo? Existem hérnias, como, por exemplo, a Spiegel, que realmente a tomografia contribui. Mas, de uma maneira geral, não é...
E você vê que, ao contrário, nos trabalhos se mostra que 83%, como se a hérnia, como se a ultrassom fosse melhor do que a tomografia, né? Então, isso sempre me sugere um ponto de dúvida nesses trabalhos. A ressonância realmente é o melhor exame, é muito caro, né? Alcança até 94%, com 96% de especificidade, mas não é um exame de rotina, é um exame de exceção, certo? Se você tiver um paciente que tem um motivo de exceção para fazer uma ressonância, você faz. De uma maneira geral, não é necessário, mas em algumas situações vale a pena você pedir o exame. A herniografia é um exame totalmente abandonado. Você injeta contraste no paciente, manda ele ficar em pé, roda, isso dá irritação peritoneal, dor, dá uma série de problemas. Então, é um exame abandonado, ok? É mais para vocês saberem que existe esse exame. Então, quando você faz, chegou o paciente, tem clínica de hérnia, tem exame físico de hérnia, está resolvido, é hérnia. Você não precisa mais pensar em nada, certo? O que você tem que fazer é encaminhar esse paciente para iniciar o tratamento. Tem um paciente que chega para você, uma obesidade mórbida, com a queixa sugestiva de hérnia, você não consegue palpar o abdômen. Aí tudo bem, você fazer um ultrassom, e você, se você achar que o ultrassom não vai ser o suficiente, pedir uma tomografia ou até mesmo uma ressonância, tudo bem, é justificável. Ok? E qual é o tipo de hérnia mais comum? O tipo de hérnia mais comum são as hérnias indiretas, certo? Ela ocorre em 75% dos pacientes adultos. Em criança, ela é 97%, 97% ou 99%. Em adultos, ela é 75%. Ao contrário do que a maioria do pessoal chega e diz, fulaninho está com a hérnia porque ele tem uma fraqueza muscular. Na verdade, não. 75% desses pacientes não tem um problema muscular. É apenas a persistência do conduto peritônio vaginal. Ok? 75% das hérnias na região inguinal são hérnias. 70% das hérnias do adulto ela ocorre na região inguinal, certo? E é mais frequente no homem, de 10 até 25 casos para uma mulher. Ou seja, por que é mais frequente? Por causa do testículo, né? Essa classificação de Nihus, na prática, hoje em dia, essa classificação tem pouca utilidade, certo? Ela basicamente divide em hérnia indireta, o tipo 1 e 2, 3 para os defeitos da parede posterior às hérnias, se for a hérnia direta, se for B, a direta com alargamento, ou seja, uma hérnia mista, e a C, a femoral. E a tipo 4, que são as hérnias recidivadas. Mas isso cai muito em prova de residência, então decorem essa tabelinha, certo? Antigamente, isso há 20, 30 anos atrás, dependendo da classificação, se indicava o tipo de cirurgia de hérnia. Hoje em dia, não se faz mais isso. Certo? E como você trata o paciente? Todo paciente de hérnia tem que ser operado? O que é que vocês acham? Sim. Chegou um velhinho, 101 anos, cardiopata, hepatopata, com déficit de função renal, é cirúrgico? Não. Ficou mais difícil, não foi? Certo? Então, existem exceções à regra, certo? Existem algumas exceções à regra. Então, se você me perguntar, toda hérnia é cirúrgica, eu ia dizer igual a vocês. Mas lembre que tem algumas situações que a cirurgia não vale a pena. Mas, curiosamente, eu fui atrás, tem alguns trabalhos tentando não operar, fazer tratamento conservador. Né? Eu puxei esses dois trabalhos aqui, em 2018 e 2017, e eles comparando o tratamento cirúrgico e não cirúrgico,
Veja, para mim não existe, né? Para mim só existe tratamento não cirúrgico se o paciente tiver algum problema que impeça ou que seja um risco grande demais para operar. O tratamento será sempre cirúrgico, né, se possível. Então, o risco de encarceramento e dor crônica é um dos grandes problemas de fazer a observação. Esses pacientes podem ficar tendo dor frequente, queixas de dor frequente. E o risco de encarceramento. Você diz, olha, mas o paciente hoje não tem dor nem encarceramento. Mas quando ele ficar idoso, ele pode passar a apresentar dor e encarceramento, e aí vai ser uma cirurgia de muito maior complexidade. Isso é uma coisa que eu já vi diversas vezes. O paciente 30, 40, 50 anos, é um paciente rígido, tem a hérnia incomoda pouco, ele tem medo de se operar, não opera. Aí, quando ele faz 60, 70 anos, sabe, ele começa a ter problema. Quando chega a 70, 80 anos, a hérnia passa a encarcerar todo dia, fica indo 2, 3 vezes para o hospital por semana, e aí o risco. Vai botar um paciente desse na sala agora, que ele já tem cardiopata, tudo. Então, assim, diagnosticou, para mim, é igual a cirurgia, certo? Eu falo igual vocês falaram e concordo com vocês. Diagnosticou, é cirurgia. Mas existem algumas exceções, né? E quais são os edifícios? Qual é o problema de você fazer uma herniorrafia? A curto prazo, ela pode ter infecção local, né? Cirúrgico, pode ter hematoma e formação de seroma, que são coisas que, na sua maioria, são processos de pequena repercussão. A infecção é que, às vezes, pode ser um pouquinho mais grave, mas hematoma e seroma é de pequena repercussão. Muitos pacientes fazem retenção urinária, mas essa retenção urinária ela é temporária. Depois o paciente volta a urinar normalmente. Inclusive, é sempre importante, antes de você operar uma hérnia em idoso, você procurar ver se ele não tem uma hipertrofia de próstata que esteja levando à repercussão. Porque quando você operar, ele vai fazer uma prisão. Então, às vezes, é melhor você tratar primeiro a hipertrofia da próstata, para depois você marcar a cirurgia da hérnia. Certo? A longo prazo, a cirurgia de hérnia pode provocar dor crônica na virilha, alguns pacientes têm neuralgias, e eventualmente pode acontecer a recorrência da hérnia. Esses são os grandes problemas de operar a hérnia. E por que deve se operar a hérnia? Bem, aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia em caráter de urgência, não operaram eletivamente, apresentaram um risco maior de ressecção intestinal dos que foram operados eletivamente. O risco partindo de 1% nos adultos que foram operados eletivamente até 21% nos adultos que foram operados na urgência. Certo? O tempo de internação passou de um dia e meio até 8 dias, ou seja, muito mais tempo de internamento, e o índice de internação na UTI foi quase zero no paciente eletivo, e foi de torno de 4 dias nos pacientes de urgência, com a mortalidade que é de 0,3% nos pacientes que são operados eletivamente, e chegou até 11% nos pacientes de urgência. Então, assim, cirurgia hérnia inguinal é igual a cirurgia. Mas, se você tiver um paciente que seja inviável à cirurgia, existe esse tratamento, que é um tratamento que foi idealizado na Idade Média, certo? Que são as fundas, mas que ainda existe. Então, assim, eu não indico, mas é bom vocês saberem que existe para não... Mais um fato curioso, né? Inclusive, esse daqui é um material alemão, esse, que basicamente ele comprime o local da hérnia, evitando com que a hérnia saia. Então, pacientes que não têm mais condições de se operar, você pode apelar para uma funda. Certo? E qual cirurgia você fará no paciente com hérnia inguinal? Certo? A cirurgia, basicamente, existem cirurgias sem telas, com telas e a videocirurgia. A cirurgia sem tela, ela tem maior índice de recidiva e hoje em dia praticamente está abandonada. Ela basicamente é indicada naqueles pacientes que chegam, por exemplo, com hérnia encarcerada na urgência, com infecção. Então, a utilização de corpo estranho aumenta o risco de infecção.
Então, basicamente, não se utiliza mais tela. Qual o problema disso? Cirurgia sem tela. Qual o problema disso? É que vocês que vão fazer cirurgia vão ser formados com cirurgia com tela. O dia que precisar fazer uma cirurgia sem tela, não tem experiência. Esse é o problema. Mas com tela é indiscutivelmente menor o índice de recidiva e hoje em dia ninguém quer arriscar fazer uma cirurgia sem tela em adulto. Criança não se usa tela porque a criança cresce e a tela não cresce. Então, em criança não se usa tela, mas em adulto a tela é mandatória, certo? E a videocirurgia. Então, das cirurgias sem telas, a mais comum é a Bassini, ela tem 10% de recidiva, e a McVeigh, que é basicamente a mesma cirurgia de Bassini, só que ela faz no ligamento mais embaixo, e ela serve para a hernia femoral, dá 3 a 4%. E a Shouldice, que é a melhor técnica sem tela, em pacientes até com 17 anos, 0,6, certo? E pacientes acima de 50 anos chega até 1,5% de recidiva. Qual o problema? O problema é que essa técnica de Bassini, ela não se reproduziu a mesma efetividade em outros hospitais fora do hospital de Shouldice. Então, por isso é uma técnica assim, muito difícil, muito trabalhosa, e por isso hoje em dia se usa a preferência usar a tela, né? Técnica de Bassini, basicamente você pega o tendão conjunto e joga aqui no ligamento inguinal, por baixo do cordão inguinal. E com isso você vai fechar aquela área, né? Liga a hérnia e depois faz esse reforço. E com isso você evita a passagem, né? Na McVeigh é igual a Bassini, só que você faz lá no ligamento mais embaixo. Esse ligamento é por baixo das vias femorais e com isso evita com que ela obstrui a passagem do canal femoral, evitando as hérnias femorais. E a Shouldice basicamente é uma Bassini, só que ele faz a primeira camada com a face transversalis, depois joga e depois faz uma quarta camada com a musculatura por cima. Né? E a tela? Você vê que assim, a Bassini, a técnicas sem tela, eu vou falando e vocês às vezes têm dificuldade de compreender. A técnica com uso de prótese tem todas essas opções aqui, e a técnica laparoscópica, né, por laparoscopia, também é uma técnica com tela. São técnicas muito fáceis. Você vai lá, abre, joga a tela nessa região e vai embora. Acabou. 5 minutos para explicar a técnica. Enquanto a outra você tem que pegar tendão conjunto, joga conjunto, é uma técnica. Então, assim, são técnicas muito fáceis de se reproduzir, certo? O índice de recidiva é em torno de 0,1%, ok? Então, são técnicas de baixa complexidade, mas não é uma técnica sem problemas. É comum apresentar dor, certo? E, eventualmente, o paciente pode a tela. Ele perde a tela. Ok? Esse tipo 3A, 3B, isso daqui é a tabela de Nihus, certo? Mas hoje em dia a gente não usa mais não. A técnica de Rutok e do PHS são outras técnicas mais simples ainda, porém elas não apresentaram melhora no índice de dor. Elas tiveram um índice de recidiva semelhante, mas o índice de dor não é melhor. Então, por isso que a Faust-Lichtenstein ainda permanece a técnica mais utilizada, certo? Aqui a de Trabuco, basicamente ele abre, bota esse coxinho de tela e por cima ele joga uma outra tela, certo? Esse daqui é a OnStep, é uma técnica mais nova, né? Ele faz uma pequena incisão na tela, isso aqui foi uma técnica portuguesa, e ele vai e joga por dentro essa técnica. É uma cirurgia muito rápida, barata, e que dá bons resultados. Mas no final das contas, o que vale é que o índice de recidiva é baixo, em torno de 0,1%, com boa resposta. As outras técnicas têm recidiva semelhante à técnica de Lichtenstein, mas todas elas estão associadas à dor,
Uma outra opção são as técnicas laparoscópicas, né? A técnica laparoscópica você tem duas opções. Você tem a TEP, né, quando ela faz extraperitoneal, é quase a mesma coisa de uma hérnia feita aberta, só que você faz o acesso pela vídeo. Fica uma incisão menor da parede. E você tem a técnica transabdominal, que eu acho que é a mais comum, e que basicamente você aborda por dentro da barriga. Você vai lá, descola o peritônio, isola a hérnia, bota a tela e cobre essa tela com peritônio, porque a tela não deve ficar em contato direto com o intestino, porque ele pode ir arranhando, ulcerando e fazer uma perfuração no intestino. Certo? Gente, eu vou fazer o seguinte. Como eu não estou conseguindo ampliar aqui, agora eu consegui. Pronto. Vocês estão vendo ampliado aí? Sim. Pronto. Então, como é que eu escolho o paciente que tem como é que eu escolho se eu faço uma hérnia aberta, ou se eu faço uma técnica com tela, ou se eu faço uma técnica com videolaparoscopia? Basicamente, eu vou fazer o seguinte: paciente com hérnia inguinal ou femoral, certo? É encaminhado para cirurgia, e aí eu vou definir se ele tem. Esse paciente teve uma cirurgia prévia no peritônio, uma laparoscopia, prostatectomia, estereoscopia. Se tiver, esse paciente tem uma grande chance de ter insucesso na laparoscopia. Então, esse paciente deve passar direto para a cirurgia aberta. Alguns serviços, mesmo tendo cirurgia, eles fazem por vídeo, mas existe um risco maior de não conseguir executar, certo? Caso ele não tenha feito a cirurgia, esse paciente tem ascite. Se ele tiver ascite, ou também direto para a cirurgia aberta, certo? Tem sinal de infecção, hérnia encarcerada, não é obrigatório você fazer por vídeo, ou fazer aberta, mas a maioria dos serviços dá preferência porque o risco é maior em cirurgia aberta. Hérnia estrangulada, sim, essa daí você tem que fazer aberta. E se você tiver grandes hérnias, com maior de 3 centímetros, dá-se preferência a fazer aberta, certo? Mas se for uma hérnia tranquila, não tem infecção, o paciente é um paciente que nunca mexeu na cavidade abdominal, então esse paciente tem capacidade, pode ir para laparoscopia. Se no caso ele não tiver nada que impeça a fazer a cirurgia anestesia geral, por exemplo, uma DPOC, né, que aí o paciente é preferível fazer uma RAC, que tem menor risco para esse paciente, então esse paciente deve ser encaminhado sim para a laparoscopia, certo? A laparoscopia, ela tem ela pode ser feita na hérnia primária, certo? Ou pode fazer na hérnia recorrente. Naqueles pacientes que você já operou, esse paciente já fez a técnica com tela e recidivou, a técnica por laparoscopia ela tem algumas vantagens, né? Porque você aborda sem mexer na anatomia e você coloca uma outra tela por dentro. Então, nesses pacientes, a laparoscopia é uma boa indicação. E qual a desvantagem da laparoscopia? Bem, a vantagem mais comum é que tem maior custo, certo? Por causa do material, certo? Tem maior risco de complicação, né? Então, os trabalhos mostram que tem maior chance de ter perfuração intestinal, hematomas, essas coisas, certo? Sempre vai ser necessária anestesia geral, então pacientes que não devam fazer anestesia geral não devem fazer laparoscopia, certo? Não é não podem, é não devem, certo? Maior familiaridade com o cirurgião da anatomia, então o cirurgião já tem a experiência, certo? E sempre vai ter que usar prótese. Se for algum paciente que não possa utilizar prótese, não pode ser laparoscópica. Em adulto, em criança, a laparoscópica é diferente.
A laparoscópica em adulto eu faço sem tela, certo? Mas é outra história, é outra aula. A vantagem é quase ausência da dor, pós-operatória. Essa é a grande vantagem da laparoscopia, certo? Maior facilidade de secção anatômica em hérnias recidivadas, como eu falei para vocês, a anatomia já está muito estragada e você não vai precisar mexer nela, certo? E volta mais rápido ao trabalho. Ok? Contraindicação, aquilo que eu já falei. Anestesia geral, ter feito cirurgia anterior, hérnia encarcerada, grandes hérnias escrotais, né? Ascite e infecção ativa. Esses são os principais motivos para você não fazer uma laparoscopia. Ok? Do meu ponto de vista, eu vou ser sincero, eu não vejo grandes diferenças em fazer por laparoscopia e fazer aberta, não. A única grande diferença que eu vejo é o retorno, certo? Nem a incisão eu acho que faz grande diferença, porque a incisão da hérnia é escondida, né? Então, a não ser que o cirurgião faça uma incisão muito grande, mas é escondida, ela fica lá embaixo. Então, eu não vejo grandes vantagens, não. Para a maioria dos pacientes. A grande vantagem fica justamente naqueles pacientes que já têm a anatomia bem estragada por uma recidiva, isso vale a pena. Os trabalhos mostram que o paciente leva de 50 a 100 casos para poder ganhar experiência suficiente, né? E aumenta ligeiramente o risco de complicações graves em comparação com o reparo de cirurgia aberta, certo? Não é um grande risco, não é um risco muito maior, certo? E o tempo de duração é semelhante. Quando o cirurgião já tem experiência, você faz uma Liechtenstein e você fazer uma laparoscopia, o tempo é mais ou menos parecido. No começo, não, demora muito mais a cirurgia de hérnia, por vídeo. Certo? E o resultado da técnica são semelhantes. Não se mostrou, no começo, se mostrava uma inferioridade no resultado dos pacientes que tinham feito por vídeo, mas isso daí ocorria por causa da falta de experiência dos cirurgiões. Hoje em dia, o índice de recidiva é praticamente o mesmo resultado. Dúvida, gente? Alguma dúvida? Professor, no caso o senhor falou sobre retenção urinária como efeito adverso. Ela estaria presente tanto na direta quanto na indireta nesse caso? Não entendi o começo da pergunta. A retenção urinária seria uma complicação tanto da herniorrafia direta e indireta ou seria mais da indireta? Das hernia duas, indireta. porque é o seguinte, quando você mexe na região inguinal, você mexe ali na inervação púbica, né? Você mexe, às vezes, no ilho púbico. Então, tudo isso pode dar essa alteração. Entendi. É pela manipulação da região. Posso passar para frente? Então, vamos lá. Está escrito aí, mas eu quero saber de vocês. Qual a diferença de uma hérnia encarcerada e uma hérnia estrangulada? Veja. Na hérnia encarcerada, eu vou ter um aprisionamento da víscera. Quando aprisiono, ela vai ter um grau de isquemia, certo? Mas uma isquemia reversível, ok? E na hérnia estrangulada, ela vai ter uma isquemia não reversível. E qual a diferença? O que é que fez essa diferença entre um e outro? Que fator foi que levou um a ser reversível e outro a ser irreversível? Irreversível. Tempo de encarceramento? Como?
O tempo. O tempo. Isso é uma coisa que tem que ficar na mente de vocês. Tempo pode significar entre um pequeno procedimento e ou a morte do paciente. Então, quando chegar um paciente com a hérnia encarcerada para vocês, considerem que ela é uma urgência ou uma emergência. Acho que é emergência. Emergência. Ela é emergência, você tem que tomar atitude agora, certo? Você não pode chegar lá no seu papelzinho, faz. Estou lá em, sei lá, Afrânio, aí, doutor Sidney, escreve no receituário, carimba e volta para a cama para dormir, não. Você tem que tomar uma atitude, porque se a ambulância demorar muito, esse paciente pode já chegar já com necrose, e aí com a necrose vai ressecar o intestino, como vocês viram lá, o índice de ressecção do intestino chega até 21%, né? Depende da região até mais. Aí você bota esse paciente, aí dá deiscência, aí vai complicar e tem grande risco de óbito, certo? 11% dos pacientes que foram operados na urgência foram a óbito. Então você tem que tomar uma atitude precoce. Então a hérnia ela pode ser redutível, ou seja, é aquela que chega no seu consultório, que você aperta e ela reduz. Ela pode ser encarcerada ou irredutível, certo? É aquela hérnia que não reduz ao pequeno toque, né? Daqui a pouco vou mostrar como é que faz para ela reduzir. Ou estrangulada é quando ela já tem comprometimento do suprimento vascular, ou seja, ela já tem uma isquemia estabelecida, certo? Não é aula de criança, mas só para vocês saberem que o índice de encarceramento mais frequente ocorre nos pacientes até 3 meses de idade, depois nos idosos e depois no resto. Então, crianças pequenas têm sim que ser operados precoces. E como é que se faz o tratamento da hérnia encarcerada? Vamos lá, antes de fazer o tratamento. Qual é a clínica da hérnia encarcerada? Hein? Qual é a clínica da hérnia encarcerada? Vamos lá. Dion, qual a clínica de hérnia encarcerada? Vamos imaginar. E aí, o que é que você espera de um paciente com hérnia encarcerada? Dor. O paciente pode ter obstrução intestinal, professor? Pode ter obstrução intestinal. Então, ele vai ter o quê? Constipação. Não. Constipação não. O que é constipação? Que a gente discutiu na aula passada. O que é constipação? Diminuição ou dificuldade de esvaziar. E esse paciente vai estar com diminuição de dificuldade? Não, ele vai estar obstruído. Ele vai estar com o quê? Distensão abdominal. Distensão abdominal, o que mais? Parada de eliminação de fezes. Sim. Vai ter obstrução, então ele vai ter parada de eliminação de fezes e flatos. Não é uma dificuldade, então ele não tem constipação, ele tem uma obstrução intestinal. Parada da eliminação de fezes, não confunda obstrução intestinal com constipação, certo? Não são nada, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Parada da eliminação, distensão, dor, que mais? Náusea, vômito. Náusea e vômito, certo? E dependendo do tempo, se demorar demais, vai ter o quê? O exame físico. Abdômen agudo, né? Abdômen agudo. Sinais de peritonite. E no local, vai ter o quê? Dor intensa. Além da dor. Edema. Edema. O que mais?
a região ela pode estar hiperemiada, né? Por conta da Hiperemia e necrose e abscesso no futuro, se não vier a resolver logo. Não, abscesso não, quero clínico, quero sintoma. Sintoma e sinal. Sem diagnóstico. E hiperemia aí, só mais um. Calor, febre. Calor, né? Agora sim, acho que foi a Helene que falou de um abscesso. Não foi isso? Agora sim, esse paciente é possível, dependendo de uma história mal contada, de uma situação mal contada, de tudo, é possível você ter dificuldade em saber se esse paciente é uma hérnia encarcerada, já com necrose de parede, com infecção, e um outro processo como uma fasciite, por exemplo. Então, nesses pacientes, se tudo for muito mal contado, esse paciente pode dar dificuldade, e aí sim o exame complementar pode contribuir, certo? Mas vamos lá, chegou o paciente para você. Vamos dizer, diga. Se levar muito tempo de isquemia, o paciente pode sumir a dor dele por perda da função? Pode. Isso pode acontecer. Isso não é muito comum, mas existe o que a gente chamava antigamente de abdômen vencido. Ele demora muito, leva um processo isquêmico, e por algum processo, talvez por endorfina, não sei, esse paciente ele pode reduzir a dor e ficar praticamente sem dor. Não é ausência de dor completa, mas redução da dor. E isso, às vezes, é um processo que atrapalha o diagnóstico, certo? Mas isso não é comum, isso é uma coisa bem incomum, certo? Mas, assim, não vai ser um paciente que vai ter uma clínica tranquila, entendeu? Não vai ser aquele paciente que chega, abdômen flácido, depressível, indolor, que conversa, explica direitinho, consegue comer. Não. É um paciente que não está bem, ele só não refere a dor, mas quando você vai palpar, você vê com o abdômen distendido, às vezes com a palpação, geralmente com a palpação, ele apresenta dor, né? Já tem um quadro de peritonite estabelecido. Entendi. Tá? Certo? Você não confunde, não. É só prestar um pouquinho de atenção, que você vai ver que não é você não confunde com um paciente normal. Agora, uma coisa que pode acontecer, e que eu já peguei diversas vezes, é o paciente ter uma hernia encarcerada num município aqui próximo. Aí, no caminho, ele vem balançando tanto que a hérnia retorna para a cavidade abdominal. E aí, quando o paciente chega, já chega sem dor, abdômen flácido, depressivo, indolor, o caroço já reduziu, então isso pode acontecer. Ele, pelo balanço, ele reduzir espontaneamente. Então, agora que vocês já sabem a clínica, o tratamento na Idade Média é essa: botava a pessoa de cabeça para baixo e empurrava para dentro da hérnia. Hoje em dia nós fazemos a mesma coisa. Nós botamos de cabeça para baixo e empurramos para dentro. Então vamos lá. Chega o paciente com quadro clínico: dor abdominal, distensão abdominal, vômitos, na criança choro incoercível, parada. Você acha que esse paciente tem um processo isquêmico? O paciente vai ser A1. Se você acha que esse paciente ainda não tem um processo isquêmico, a conduta será outra. Aí eu vou para o exame clínico. Vejo que tem um tumor irredutível, distensão abdominal, certo? Mas não apresenta quadro de peritonite. Ou se apresenta quadro de peritonite com hiperemia. Aí eu vou ver, o exame clínico já é o suficiente? O que é que vocês acham? Entendi não. O exame clínico que a gente fez já é o suficiente para definir o diagnóstico e a conduta? Acho que em alguns casos sim, né, professor? Mas não Não, o todos. nosso paciente agora, a gente discutiu aqui. Ah. Vocês botaram aí no coitado do paciente aí, complicaram a vida dele aí. E aí, é o suficiente?
Acho que é cirurgia. Fazer não. Exatamente. Não tem que discutir. Não vá pedir exame complementar. Existem exceções à regra. Você pode ter dificuldade. Você pode precisar de exame complementar? Com certeza. Certo? Mas lembre-se que tempo é ouro. Se você perder muito tempo na insegurança, porque na verdade é o seguinte, vocês pedem exame, não é porque precisam, vocês pedem exame porque ficam inseguros da diagnóstico. Lógico, vocês são estudantes, ainda nem internato chegaram, tem essa sensação de insegurança. Mas você não pode, a hora que você é profissional, médico lá, trabalhando, você não pode piorar a vida do paciente solicitando exame que não vai contribuir com ele. Pode ter exceções que você olha e faz, olha, eu não consigo definir se esse paciente é um quadro X ou Y, certo? Eu não consigo definir se é uma faceite necrotizante, e aí eu vou querer um exame. Tudo bem, existem essas situações. Mas, de uma maneira geral, o exame clínico vai ser bem evidente e a história é bem clara. É um paciente que diz que começou com a dor, e de início geralmente súbita, logo depois que apareceu o caroço na região inguinal, no caso a gente está falando de uma hernia inguinal encarcerada, né? Mas o processo que eu estou falando aqui é o mesmo para todas as hérnias, certo? Todas as hérnias da parede abdominal. Apareceu ali e o paciente vai para o hospital. E aí ele vai dizer se tem X tempo ou não. Se esse paciente chegou, certo, com menos de 6 horas, não haverá isquemia. Se ele chegou até de 12 até 18 horas, aí a clínica é quem vai definir. Se esse paciente já apresenta febre, irritação peritoneal, hiperemia de parede abdominal, aí eu vou pensar que esse paciente já tem isquemia. Se esse paciente está com o abdômen distendido, tem dor, mas você vê que o abdômen não é aquele abdômen irritado, não tem sinal de irritação, não tem Bloomberg positivo, não tem nada assim, então esse paciente provavelmente não tem uma hérnia ainda com isquemia, né? Não tem uma hérnia estrangulada, certo? Chegou esse paciente para mim, e aí, qual a conduta nele? Ele tem isquemia ou não tem isquemia? Acredito que sim, professor. Por que você acredita que sim? Tá parecendo meio cianótico, não é nem hiperemia. Eu não sei também. Por que você ainda está com dúvida que tem isquemia? O tempo, ninguém sabe quanto tempo levou o paciente. Nesse paciente, sem saber de tempo, sem saber de nada. Você acha que tem isquemia? Tem certeza que tem isquemia ou não sabe se tem isquemia? Não sei, professor. Mais alguém não? Quem é que sabe aí que tem isquemia? Ninguém? Vamos lá, gente. O que é isso aqui? Que cor é essa? Hein? Tá hiperemiado, tá meio. Poxa aí. Diagnóstico. Você sabe que é uma hérnia. Está com hiperemia. Diagnóstico. Tem isquemia ou não tem isquemia? Tem isquemia. Acabou. Acabou, fechou o diagnóstico, não tem mais o que discutir. Tem isquemia. Eu não preciso, nesse paciente eu não preciso saber de nada. Certo? Ele já chegou para mim. Eu vou perguntar quantas horas? Lógico que eu vou perguntar. Vou perguntar todos os dados dele, se ele tem alguma cardiopatia, se ele tem algum processo associado, se ele trata com alguma medicação. Lógico que eu vou perguntar tudo isso. Mas quando eu olho, eu já sei, já está definindo a conduta. Esse paciente tem isquemia. Certo? Não precisa de exame complementar para dizer que ele tem isquemia. Certo? Já está com infecção, inclusive local. Certo? Então, o paciente chegou com 24, 48 horas. Dificilmente não vai ter um processo isquêmico. Certo? Então, veja. Chegou paciente com processo não isquêmico. Conduta. Sedação. Certo? Façam sedação. Analgesia e Trendelenburg.
se o paciente se alimentou há pouco tempo, obviamente você não vai fazer a sedação, né? Na verdade, hoje eu não faço mais sedação para ninguém, certo? Só analgesia. Analgesia e posição Trendelenburg. Por quê? Porque a posição Trendelenburg, eu vou reduzir a pressão sobre o anel e com isso vai facilitar o meu dedo de reduzir. E aí eu vou fazer o quê? A compressão dessa bolsa escrotal empurrando o intestino para dentro. Reduzir, acabou-se. Esse paciente agora fica em observação por 24 horas e depois ele é encaminhado para operar no máximo um período de 3 dias para cirurgia eletiva, certo? Se eu não conseguir reduzir, esse paciente tem que ser encaminhado para a cirurgia. Ou, se ele já chegou com sinais de febre, dor, hiperemia, com um período muito longo, né? Porque se ele dissesse para mim que só tinha 6 horas, eu ia dizer que a mãe ou o paciente estava mentindo ou não tem noção. Então, eu não iria confiar nele. Mas vamos dizer que ele falou direitinho, chegou com 48 horas. Então, esse paciente já tem isquemia. Esse paciente não pode ser feita a redução, ele tem que passar direto para a cirurgia. Em alguns serviços, principalmente aqui em Petrolina, como a cirurgia eletiva funciona muito fraca, tem muitos serviços que estão optando por não seguir esse processo de redução e botar na sala. Eles estão preferindo operar todo mundo, porque evita com que o paciente vá para casa, entre numa fila, que essa fila leve anos, e ele encarcere de novo, certo? Então, vocês podem ouvir alguns serviços dizendo que, não, tem que operar. Veja, a conduta ideal não é essa. A conduta ideal é você reduzir, retirar o edema e a dor local, preparar o paciente, por exemplo, se for um paciente hipertenso, você controla a hipertensão dele. Se for um paciente que se alimentou, você deixa ele em jejum, você prepara esse paciente e aí você opera em melhores condições. Então, a conduta correta é reduz, tira o paciente da urgência, prepara ele no período mais curto possível e aí faz a cirurgia eletiva. Se ele já tem sinal sugestivos de isquemia, ou seja, de uma hérnia encarcerada ou isquemiada, né, o paciente estrangulada, então esse paciente não deve ir para redução, tem que ir para cirurgia. E se você reduziu, você tem que deixar o paciente em observação, certo? Se ficou na dúvida, cirurgia. Se tem certeza, cirurgia. Agora, se o paciente está bem, você pode fazer a redução, ok? Todo mundo entendeu? Sim. Pessoal, pode ter uma hérnia encarcerada, ou seja, irredutível, né? Sem dor, sem clínica, assim. Não, você pode ter uma hérnia domiciliada. Eu nem tinha falado sobre ela, né? Por exemplo, isso é muito comum em idoso que já teve hérnia, aí operou, a hérnia recidivou, aí operou, recidivou, aí o que acontece? A hérnia fica ali. Você pode ter isso sem cirurgia prévia, mas é mais comum quando tem cirurgia prévia. A hérnia fica ali domiciliada na região inguinal. Você não consegue reduzi-la para a cavidade, certo? Mas, para a cavidade abdominal, mas ela não está encarcerada, ela não está tendo processo isquêmico. Esse tipo de hérnia é muito ruim. Por quê? Porque se ela encarcerar, você não consegue saber a diferença. E quando você for reduzir, você não sabe se você reduziu por completo. Então, é o tipo de paciente que você vai terminar indicando a cirurgia. E são cirurgias geralmente muito complexas, porque são pacientes que já têm cicatriz, têm fibrose, o intestino está aderido. São cirurgias que têm maior risco de iatrogenia, né? De você provocar algum dano. Certo? Mas pode ter, mas não é uma hérnia encarcerada, é uma hérnia domiciliada. Pessoal, uma curiosidade, a analgesia é feita com que droga? E o paciente não sente dor nessa redução? Ou Ele sente reduz a pouco? dor, né? Reduz a dor. A analgesia é só redução da dor. A anestesia que fica sem dor. Você pode fazer uma associação de anti-inflamatório com uma dipirona, por exemplo. Certo? Eu não gosto de Tilenol. Eu acho Tilenol uma droga muito fraca, baixa eficiência, certo? Só tem oral. A dipirona você tem venoso, né?
E eu, geralmente, quando eu preciso de um processo assim melhor, eu associo dipirona com um anti-inflamatório, certo? Toda turma tem alguém que pergunta se dipirona provoca aplasia e tal. Eu nunca vi. Nesses anos todos aí, estou com 20 e poucos anos de formado, uso dipirona todo dia, nunca vi ninguém com aplasia. Só nesse trabalho americano, que foi feito da indústria americana, que eles queriam destruir a dipirona porque era europeia, para botar o Tilenol, que era americano. Fora esse trabalho, nunca vi em canto nenhum isquemia com dipirona. Mas geralmente eu faço assim, dipirona mais um anti-inflamatório, pode ser um tilatil, uma coisa assim, certo? Que é um cetaprofeno, que aí dá um alívio razoável, certo? Diagnóstico diferencial são as hidroceles, né, que é o acúmulo de líquido na bolsa escrotal, a varicocele, que é o aumento do calibre das veias na bolsa escrotal, né, na varize da bolsa escrotal, a torção testicular, que é uma urgência, né, mas é um paciente que refere sempre muita dor, certo? O cisto de cordão, que eu já mostrei para vocês, e os tumores que não vai dar para falar agora, né? Posso passar para a próxima hérnia? Como ninguém disse que não, vamos lá, para a hérnia de Spiegel. A hérnia de Spiegel é caracterizada pela protrusão do órgão dos tecidos através da linha semilunar. Quem sabe o que é a linha semilunar? Hein, gente? O que é a linha semilunar? Alguém sabe? Como ninguém está sabendo, então vamos lá. A linha semilunar, basicamente, é a linha de aponeurose que junta o reto abdominal com o oblíquo externo e o oblíquo interno. Ok? Essa linha, que é o local que geralmente a gente faz a cirurgia de apendicite, quando faz aberta, essa é a linha semilunar. Se ela for uma linha muito larga, certo? Geralmente ela tem de 3 até 37 milímetros, se ela for uma linha muito larga, o que acontece? Ela pode ser tão larga que ela termina permitindo que o intestino, quando faz força, ocorra uma protusão nessa linha. E aí forma a hérnia de Spiegel, certo? É uma hérnia muito rara, ocorre em apenas 0,2 até 0,1, 0,2% de todas as hérnias da parede abdominal. É mais frequente entre a quarta e a sétima década de vida, mas pode ocorrer na infância e na adolescência. E a relação é de 1 para 1, praticamente homem e mulher, não tem diferença, né? A causa é multifatorial, mas a doença dos colágenos estão bem associadas, envelhecimento, obesidade, rápida perda de peso, gestação múltipla, trauma abdominal, iatrogenia, né, depois das cirurgias, principalmente de hérnia inguinal, e congênita, aliás, de apendicectomia. E ela pode ser congênita também, certo? Basicamente, o diagnóstico é inespecífico. Quais são os sintomas de uma hérnia? São os mesmos que a gente já falou da hérnia inguinal. Qual a diferença? É que, apesar de tudo aquilo, é comum na hérnia de Spiegel você simplesmente não conseguir palpar o tumor. A hérnia de Spiegel nem sempre você consegue palpar a tumoração. É muito comum você encontrar hiperestesia local, certo? Na maioria dos casos, onde fica essa hérnia, tem a sensação de peso,
certo? E uma dor que irradia para flanco e região dorsal, certo? O principal sintoma é a dor. E por que é que tem que operar? Porque ela pode encarcerar, né? A hérnia de Richter é mais comum na hérnia de Spiegel. Né? E como é que eu dou diagnóstico? Nessa, sim, o exame clínico não é o suficiente para garantir que realmente se trata de uma hérnia de Spiegel. O raio-x eu coloquei porque é o exame mais simples, mas ele é de baixíssima eficiência. O transintestinal é um exame que a gente não usa mais, né? Contraste intraperitoneal também não se usa mais. Né? O ultrassom pode ter validade, certo? Ele pode vir a hérnia, mas o exame de preferência hoje é a tomografia. Vamos lá. Vamos lá. Quem é que explica essa tomografia aí? Vamos escolher. Emanuela, está muito quietinha, não falou nada ainda. Vamos ver junto essa Emanuela. Vamos ver essa tomografia aí. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, professor. Emanuela está aí? Ah, tá sem microfone, fugiu da raia, né? Tirou o microfone para não ter que correr passar vergonha aqui. Então vamos lá. Farley Souza. Também não falou nada até agora. Vamos lá. Tenham medo não, gente. Eu ajudo vocês. Vocês têm que aproveitar esses momentos para ir aprendendo a ver essas coisas. Vamos lá, Farley. Tá aí? Professor, até tô, mas eu tinha acabado de voltar. Não entendi. Pergunta. Vamos olhar essa tomografia aí. Vamos descrever essa tomografia junto. Certo? Nessa tomografia. Essa parte aqui qual é? Parte mole. Seria. Parte mole da onde? Parte externa, pele. Pegando a camada. De que parte? Da frente ou de trás? Do abdômen ou das costas? Das costas. Das costas. Certo? Isso daqui, o que é? Músculo. Esse é o músculo, são os músculos dorsais. Isso daqui? Seria a coluna. A coluna, certo? E essa parte aqui é o abdômen. A cavidade abdominal. Isso. Então, vou seguindo aqui. Isso daqui é o quê? Vísceras, eu acho. Isso é a víscera com contraste. Se não fosse contraste, ela seria preta. Ela está branquinha porque está com contraste. Quando eu vou seguindo a parede abdominal, e que músculo é esse aqui? Não lembro. Não lembro. Se você está na barriga, aqui é a barriga. Qual músculo que fica no meio da barriga? Que músculo é esse aqui? Esse você tem que saber. Daqui é o reto abdominal. Não tem como não saber que é o reto abdominal. E onde é que está a hérnia de Spiegel? Que músculo é esse aqui? Quais são esses músculos? Não revisei, professor, essa parte. Pois comece a revisar, você vai ser doutor, você vai ser médico, você vai encontrar paciente e a responsabilidade de você fazer certo ou errado é só sua.
Esses daqui são os oblíquos. Esse daqui é o local onde fica a linha semilunar, onde ocorre a hérnia. Então, aqui, ó, oblíquo, reto abdominal. Então, aqui é a linha semilunar normal. Quando eu venho para o outro lado, ó, que músculo é esse? Reto abdominal. Aqui, oblíquo. E aqui, ó, o que é isso aqui dentro? Alça intestinal. Aqui não tem alça, aqui está alça intestinal. Então, isso daqui trata-se de uma hérnia de Spiegel. Certo? Então, nesse paciente, a clínica é muito fácil de você não conseguir ter uma definição pelo exame clínico. Por quê? Porque não tem tumor, não tem um caroço, que você vê na hérnia inguinal, na hérnia umbilical, certo? Esse é o paciente. Vou tratar a história todinha do resto, é a mesma da hérnia inguinal, então não vou voltar para falar tudo que eu já falei. E basicamente o que você vai encontrar é o tratamento. Diagnosticou, você vai ter um diagnóstico diferente, você vai precisar de exame complementar. O ultrassom pode ser o suficiente, mas se o ultrassom não for o suficiente, a tomografia é a melhor opção. Você pode usar a ressonância também, mas a tomografia é mais barata e tem bastante eficiente, certo? O tratamento pode ser feito por laparoscopia, certo? Você entra na cavidade, puxa essa alça, joga uma tela, descola o peritônio e joga uma tela lá, ou pode ser feito através de uma incisão em região inguinal, como se fosse uma hérnia inguinal. E aí você vai lá, isola essa hérnia e fecha, ok? Ou pela própria incisão transretal, como se fosse fazer uma apendicectomia. Normalmente se utiliza a tela, mas pode ser feito sem tela. Mas em adulto, hérnia de Spiegel, sempre tela. A hérnia femoral. Hérnia femoral se caracteriza pelo conteúdo no canal femoral, certo? Então, nenhuma novidade. O diagnóstico é muito semelhante ao de uma hérnia inguinal, mas ela tem uma diferença, certo? Ela ocorre, como ela, para saber se ela é uma hérnia femoral, ela tem pubis, o ligamento inguinal fica entre o desenho do pubis e a espinha ilíaca superior. Se você fizer um traço e esse tumor ficar abaixo dessa linha, ela é uma hérnia femoral. Se ficar acima ou em cima da linha, ela é uma hérnia inguinal. Então aqui vem aqui, ó, pubis, espinha ilíaca superior e ó, ela ficou abaixo. Então uma hérnia femoral. Por que é importante saber disso? É importante saber por dois motivos. Um, porque a hérnia femoral tem maior risco de encarceramento. Por quê? Porque ela é dentro de um anel rígido de osso, né? Segundo, porque você pode abrir a barriga, tratar uma hérnia inguinal e esse paciente ter ou associado uma hérnia femoral ou, na verdade, não ser uma hérnia inguinal, ser uma hérnia femoral. E o tratamento para hérnia inguinal não serve para hérnia femoral, porque a hérnia femoral passa por baixo do anel inguinal externo. Ou seja, você tem que fazer o tratamento pegando lá o ligamento de pulpar. Lá embaixo, senão o intestino passa por baixo. E aí, conduta nessa hérnia aqui. O paciente chegou na emergência agora, referindo dor na região inguinal, vômito, e referindo que o caroço apareceu aí, ó, mas ela não sabe precisar quanto tempo. Conduta. Cirurgia. Por quê? Por que você já indicou cirurgia? Você está falando de cirurgia de urgência ou cirurgia eletiva? Reduzir não, professor? Quem é a favor de reduzir aí? Quem é contra a redução? Quem é a favor de redução? Eu acho que o melhor seria a cirurgia, professor. Por quê? Porque, repete como o senhor falou, ela teve vômito e o que mais que o senhor falou? Eu não falei tempo. Ela teve vômito, dor na região inguinal, não sabe quanto tempo tem, tá com isso, e chegou na emergência. Quando eu olhei, aí eu vi esse caroção compatível com a história dela.
Conduta, cirurgia eletiva ou cirurgia de urgência? Redução, cirurgia eletiva ou cirurgia de urgência? Eu acho que isso aí seria uma redução e cirurgia eletiva. Quem mais concorda Urgência. com ele? Urgência. Por que Eu acho que é Eu vou pela cirurgia cirurgia de... de urgência. Porque Eu tá acho que é hiperemiado, cirurgia... tá com dor, até vômito. Tem sinais aí que é pra fazer de urgência ainda, né? Se tem E a cirurgia hiperemia, de urgência, porque como não tem maior incidência que o senhor falou de estrangulamento, então acredito que tem que Não. ser cirurgia de urgência. não. Por ter maior incidência de estrangulamento, não é indicação de cirurgia de urgência, não. Você pode até dizer que é indicação de fazer o mais rápido possível, mas é eletiva. O motivo de fazer a cirurgia de urgência é porque tem hiperemia, já tem isquemia, já está isquêmico. Não tem o que discutir, já tem sinal de isquemia aí. Você tem que botar na sala e abrir. Certo? Todo mundo viu? Aí tem área de isquêmica, área de hiperemia, quer dizer. Se tem área de hiperemia, você tem que pensar em isquemia, tem que pensar de isquemia, tem que indicar cirurgia de urgência, não pode tentar redução. Ficou claro para todo mundo? Tranquilo, professor. Sim. Então, vamos lá. Ela é mais comum em mulheres do que em homens. 30% das hérnias da virilha na mulher são as hérnias femorais e apenas 2% da virilha no homem, certo? A frequência é de 7 para 3, né, de mulheres para homem. O quadro clínico é o mesmo da hérnia inguinal, certo? Uma tumoração em região só que é femoral, medial superior, abaixo do nível do ligamento inguinal, como já mostrei para vocês. Porém, no exame físico, não é difícil de você se enganar e achar que está lidando com a hérnia inguinal. Ok? O tratamento, basicamente, é a mesma, só que o ligamento da hérnia rafia inguinal, ele é alto. E aqui, não, você tem que fazer ao nível das veias e da veia e da artéria femoral. Você tem que fazer o ligamento pulpar lá embaixo. Ou você faz isso pela técnica de McVeigh, que não usa tela, ou você faz isso através do uso de tela. Mas você tem que fazer o tratamento lá embaixo. Você não pode fazer o tratamento aqui em cima, não. Basicamente é isso. Agora, gente, vão ficar todas muito rápidas, porque na hérnia inguinal eu falei basicamente a mesma teoria para todas, certo? A hérnia umbilical, basicamente, caracterizada pela protusão do conteúdo pelo anel umbilical, certo? A causa de fato é desconhecida, mas o que ocorre é que ela decorre do fechamento incompleto do anel umbilical, que é onde passava o cordão umbilical. Eu vou andando mais rápido e vocês vão me parando, viu, gente, se estiver rápido demais. Que ocorre após a obliteração e contração das artérias umbilicais. No adulto, a hérnia pode ser uma hérnia da infância, que não foi tratada, chegou até a idade adulta, que é mais comum, ou pode ser por excesso de pressão, como, por exemplo, uma gravidez, um trauma, obesidade, ascite, qualquer coisa que aumente a pressão intra-abdominal pode levar à ruptura do anel umbilical, certo? Às vezes, esse fechamento que ocorre na infância, ela pode fechar, né? Aqui é como ocorre em embriologia. Certo? E a hérnia umbilical, ela tem, na criança, não está aqui na aula, porque essa aula aqui é para adulto, né? Aula para criança, mas para falar para vocês. Na criança, pode ocorrer o fechamento espontâneo da hérnia umbilical. Hérnias umbilicais não muito grandes, menor do que 1,5 centímetro, ela pode fechar até o segundo, terceiro ano de vida. Alguns serviços esperam até mais dias, mas de uma maneira geral, esperar até o segundo, terceiro ano de vida, eles vão fechar. As grandes hérnias umbilicais não fecham, certo? E algumas hérnias, mesmo pequenas, não vão fechar. Essas hérnias que não fecham, elas têm que ser operadas na infância. Mas, eventualmente, algum adulto prorroga essa hérnia até a idade adulta, ok? O diagnóstico, basicamente, é enfiar o dedo no umbigo e sentir que tem um buraco. Se tem um buraco, tem uma hérnia. Não precisa de exame complementar. Aí você diz, mas meu vizinho está dizendo que tem hérnia e ele pesa 250 quilos, eu não consigo pegar o umbigo. Nessas situações assim de exceção, você pode usar a mesma lógica da hérnia inguinal. Pode fazer um ultrassom, uma tomografia, mas são nas situações de exceção. Normalmente é só botar o dedo no umbigo.
Eventualmente, você pode pegar uma hérnia tão pequena, tão mínima, que é difícil você palpar esse buraco, certo? E às vezes você precisa, mas o ultrassom na hérnia umbilical, ele não é um exame bom, ele é um exame muito ruim. Por quê? Porque dependendo da posição que você gira o transdutor, você cria a imagem de uma hérnia umbilical. Então, não é incomum eu receber paciente encaminhado como hérnia umbilical, que na verdade não tem hérnia umbilical. E que às vezes é uma situação complicadíssima para o cirurgião, porque a pessoa diz que tem dor, vem para o cirurgião, diz que tem ultrassom, tem hérnia. Você examina, não vê hérnia. Isso às vezes você termina sendo obrigado a fazer uma cirurgia, porque tem exame dizendo, a paciente tem dor, mas que na verdade quando você chega lá, você vê que não tem hérnia nenhuma. Você faz o reforço, né, para não ocorrer de novo, mas essa causa de dor na região umbilical pode ser por outra causa. Então, não confie em ultrassom. Isso já aconteceu umas 2 vezes comigo, e não é uma situação chata, né, porque você, na verdade, está operando uma pessoa que não precisa, certo? O diagnóstico é clínico pela palpação da região umbilical. O encarceramento dela é bem menos comum, não é comum, então por isso que são hérnias que você não precisa tanta pressa para operar, você pode programar, mas se ocorrer o estrangulamento ou o encarceramento, a lógica é a mesma da cirurgia inguinal. Se não tiver com sinal de isquemia, você reduz. Se tiver sinal de isquemia, você tem que operar na urgência. Se não for isquêmica, não, você marca a cirurgia letiva. A hérnia umbilical no adulto sempre estará indicado. Ele só não faz se o paciente se recusar, certo? Atualmente, pequenas hérnias são feitas sem uso de telas, hérnias grandes são feitas com uso de tela. Na infância, não se usa tela, também é sem tela. Ok? Dúvida? Nenhuma? Então vamos para a hérnia epigástrica. Certo? A hérnia epigástrica é uma característica para a produção da gordura pré-peritoneal através de pequeno defeito na linha média, na linha alba, né? São hérnias, são diagnósticos que às vezes são bem difíceis de ser dados. Por quê? Porque são hérnias muito pequenas. Geralmente elas são mais fáceis de ser vistas quando o paciente está em pé que deitado. Eu nunca examino hérnia epigástrica deitado, nunca. Eu sempre examino o paciente, mesmo que adulto, em pé. E se o paciente for muito gordo, ela se esconde na gordura. Por isso que é um exame que às vezes é difícil de você fazer. A etiopatogenia é obscura e controvertida, né, mas basicamente acham que é uma falta de decussação da aponeurose, né? A linha alba, ao contrário do que vocês pensam, né, todo mundo tem a imagem de que a linha alba é uma linha sólida. Na verdade, ela, se você botar no microscópio, você vai ver que ela é como se fosse um monte de malha, uma caindo por cima da outra. São várias decussações. E aí só tem a decussação de um lado e do outro, que são as linhas que se cruzam, como se fosse um tecido de uma camisa. Se só tiver malha de um lado, a presença da hérnia está presente entre a hérnia, ela se torna presente entre 100% a 80%. Não é a causa, mas é um prognóstico, uma coisa que facilita. E ela basicamente é esse daqui, ó. Diagnóstico desse paciente. E aí, qual o diagnóstico? Hein, Pedro? Diagnóstico desses 2 pacientes. Professor, aparentemente hérnia epigástrica. Só? Meio ponto. Então. Ia ganhar 1 ponto, só ganhou meio. Alguém sabe, Pedro, aí? Diagnóstico. Tá também com o umbilical aí, né? Exato. Tem uma hérnia epigástrica e uma hérnia umbilical, uma hérnia epigástrica e uma hérnia umbilical. Todos os 2 pacientes. Certo? É uma hérnia
que ela pode ocorrer desde o apêndice xifoide até a região umbilical. Qualquer região dessa, antigamente chamavam supraumbilical, tal. Hoje em dia, daqui para cá, qualquer coisa é hérnia epigástrica, ok? Ela é causa de dor, certo? E tanto espontânea como a palpação, e raramente é redutível. Conduta, diagnosticou, é abrir, ó, aqui a gordura pré-peritoneal, um pequeno furo, você vê que às vezes são furos mínimos pequenos, né? E basicamente é retirar essa gordura ou botar ela para dentro e fazer o fechamento com fio ou inabsorvível ou absorvível de longo tempo, né? Eu prefiro absorvível de longo tempo, 130 dias. Eu faço com Vicryl, porque aí ele dá tempo suficiente para cicatrizar e depois não fica o granuloma do fio. Certo? A hérnia... Nada de tela, não é, professor? Não. Assim, em medicina, nem nunca, nem sempre, né? Tem aquela frase francesa que se diz, na medicina acima como no amor, nem nunca, nem sempre, né? Mas, geralmente são pequenos orifícios que não justificam usar a tela. Eu só vi até hoje 2 hérnias epigástricas realmente muito grandes. Certo? Inclusive, um era no paciente com uma malformação vascular, um negócio bem rápido. Então, eventualmente, você pode usar a tela, mas normalmente não há necessidade, porque são orifícios pequenos, com a suturação, sutura com fio é o suficiente. Pessoal, nesses casos não é alça intestinal não que protrusa essa gordura aí? Olha, é como disse, eu vi 2 hérnias até hoje que eram realmente grandes. Nessas 2 hérnias grandes, ocorria protrusão de alça intestinal. Mas na maioria das vezes é só a gordura pré-peritoneal, o epíplon, é só essa gordura do epíplon, são orifícios geralmente pequenos, mas pode ter alça intestinal sim. Mas não é o mais comum. Posso passar para a próxima? Professor, essa criança aí que o senhor mostrou, faz a cirurgia tanto da epigástrica quanto da umbilical? Sim, sim. Você sempre faz a cirurgia da epigástrica e da umbilical. Assim, seria contraproducente você fazer uma cirurgia e deixar a outra, né? As causas, os dois têm o mesmo motivo de se operar. Quais são os motivos de se operar uma hérnia? Tá com carcério. Para evitar que carcere. Então, os dois têm esse motivo. Então, está indicada a cirurgia. Certo? E esse, qual o diagnóstico? Tá na região epigástrica, mas tá muito grande, né? Eu devia botar assim, quem errar, -1 na prova. Não era não? E aí? Que diagnóstico é esse? A linha alba dele tá muito frouxa. Sim. Já tem gente umbilical, já tem gente epigástrica, tem gente que diz que a linha está muito frouxa. Isso não é uma hérnia, gente. Não é uma hérnia. Olhem, decorem e, por favor, não peçam parecer de cirurgião como hérnia. Isso daí é uma diástase dos retos abdominais. A diástase é um termo que se usa para dizer afastamento dos músculos retos abdominais. Ou seja, o músculo reto abdominal, esse é mais comum na infância ou pós-parto. O que acontece? O músculo reto abdominal está muito distante do outro e a linha do meio, a linha alba, ficou muito larga. Com isso, ela fica flácida. E quando a criança faz força ou a pessoa adulta faz força, ocorre uma protrusão. Não ocorre encarceramento. Então, por isso, não tem indicação de cirurgia. Na criança, a tendência é que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, a musculatura vai ficando mais forte, mais próxima, e com isso desaparece a hérnia, o diástase do reto. No adulto, é uma cirurgia basicamente estética. Tanto ele pode tentar o tratamento com uma atividade física, né? E naqueles que não faz a cirurgia plástica. Há algumas mulheres dizem piamente que depois da gravidez ficaram com dor.
Eu tenho minhas dúvidas se elas realmente têm dor ou se elas têm um incômodo de ter uma hérnia, a diástase do reto estética, e ficam dizendo que tem dor. Mas tem paciente que refere dor na idade adulta na diástase do reto. O tratamento é basicamente estético, uma cirurgia plástica, em que você vai fazer a aproximação dessa aponeurose com essa aponeurose, né? Pode fazer aberta ou pode fazer por vídeo. Bota o vídeo aqui, descola essa todinha e vem suturando por dentro. E depois fecha a pele aqui. Mas não é uma hérnia, ok? Isso é a diástase dos retos abdominais. Mas aumenta a probabilidade de hérnia, né? Como? Aumenta a probabilidade de ter hérnia também, né? Não. Isso é só a aponeurose que é flácida, então ela vai para frente e vai para trás. A impressão minha é esse abdômen tá demasiado também, professor. Não, porque ele tem um barrigão. Eu pedi para ele forçar, para ficar com barrigão, para mostrar. Aquele menino, tem um menino que tem barrigão, né? Aí eu pedi para ele fazer bem grande para mostrar, para bater a foto para vocês. Ok, gente? No mais, era só isso. Tem alguma dúvida, vocês? Tem alguma dúvida ainda? Alguma coisa para... Então, tchau, gente. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, que a gente vai conversando mais por aí, tá bom? Tá bom, professor. boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Boa semana.